Mudanças de rotina por conta de férias, final de ano, Natal. E aí, como que fica a rotina do bebê? É sobre isso que a gente vai conversar aqui neste vídeo e eu vou passar para vocês 5 dicas para você evitar problemas nessa época do ano. Sabe por quê? Acredite, se o seu bebê já não tá lá com um sono muito bom, tá dando trabalho aí em relação ao sono, tudo isso pode piorar com essas mudanças de rotina. Então, vamos começar agora, planejar e organizar tudo isso para que você tenha um ótimo final de ano e possa curtir aí as festas com alegria, com o seu bebê novinho e aproveitar bastante e descansada. Olá meninas, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe, bem-vindas aqui ao canal. Agora nós vamos conversar aí com o final de ano chegando, é hora da gente falar um pouquinho sobre como que fica a rotina do bebê nesse momento de férias, de final de ano, de Natal, onde inevitavelmente nós teremos mudanças de horários e consequentemente isso vai afetar a rotininha do bebê. E pode ser que seu bebê esteja passando o primeiro Natal, ou então, já passou o ano passado, mas nesse momento ainda é pequenininho, ainda requer alguns cuidados. Então separei aqui 5 dicas para te ajudar nessa missão, tá? Porque se a gente não cuida disso, meninas, se o seu bebê já não estava dormindo bem, pode ser que tudo piore. E muitas vezes a gente leva até semanas ou até meses para consertar tudo depois. Então é melhor prevenir. E como é que a gente previne? Com planejamento. É isso que a gente vai começar a fazer aqui agora. E eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta para poder anotar tudo. Primeira coisa, minha primeira dica é pense na programação. Provavelmente vocês receberam vários convites de eventos, de comemorações, de reuniões familiares com os amigos. E agora, um pouquinho antes de tudo isso começar, é aquele momento em que a gente tem que pensar realmente quais são os convites que a gente vai recusar, quais convites que a gente vai participar e quais os convites que a gente vai poder levar o bebê. A gente tem que entender que os bebês têm algumas necessidades básicas que são importantes a gente respeitar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Porém, gente, o bebê não precisa participar de tudo. Então é importante sempre a gente entender se o local, se a festa é adequada para a criança da idade do seu bebê, se existe uma infraestrutura, caso o bebê precise dormir, porque vai precisar, caso o bebê precise comer, caso o bebê precise mamar, se ele vai ter paz, se vai existir ali um lugar reservado. Vou dar um exemplo que fica mais fácil de entender. Por exemplo, festas externas, comemorações externas, onde você não tem um lugar reservado para ficar com o bebê, fica um pouco mais difícil de atender essas necessidades. Se você está, por exemplo, na casa da sua mãe, na casa de um parente, você já pode conversar antes e reservar esse localzinho que vai ser o local do bebê descansar. Tudo isso é importante e até mesmo, gente, nesse momento, eu sei que a gente quer fazer tudo, muitas vezes, né, tem muitos casais que são assim, querem fazer tudo juntos, mas nesse momento cogitem a possibilidade de algum evento, por exemplo, você deixar o bebê e apenas um, né, então, por exemplo, outro exemplo aqui para facilitar, reunião, por exemplo, da sua empresa, do seu trabalho, muitas vezes a gente quer levar, né, nosso companheiro ou companheira, mas talvez ele ficando com o bebê facilite para você essa saída. Eu mesmo com meu marido, a gente sempre fez esses arranjos. A gente sempre gostava de participar, gosta ainda, né, de participar junto dos eventos. Mas quando os meninos eram pequenos, muitas vezes um tinha que abrir mão, né, para o bem-estar das crianças. Então isso acabava acontecendo. Cogite também nesse momento do seu planejamento a possibilidade de contratar alguém ou de pedir para algum familiar ficar, se for o caso. Eu sei que no dia, especialmente do Natal, isso é mais difícil, mas nas comemorações já dá. Então tudo, gente, é planejamento e é importante que você tenha agora, de preferência faça isso hoje, se você conseguir, senta aí com a pessoa que vai te acompanhar, já veja quais são os lugares que vocês vão, faz aí mais ou menos um cronograma, até para que você possa se planejar. Vai ter que levar bercinho, vai ter que levar ninho, ou vai ter que levar carrinho, ou vou ter que providenciar alimento, como que vai ser tudo isso? Tá? Então essa primeira dica é sobre planejamento e você vai ver que fazendo esse planejamento tudo vai ficar mais fácil. O segundo cuidado, gente, já é pro dia da festa, essa segunda dica, cuidado com os estímulos.
Bebê, quando ele recebe estímulo demais, ele entra em super cansaço e depois ele pode te dar trabalho. Pode ter dificuldade de pegar no sono, dificuldade de realizar sonecas, ficar muito agitado e depois é claro que vem o mau humor. E aí, gente, o que vai acontecer? Se a gente não cuida disso ainda, as pessoas, especialmente familiares, vão começar a achar que seu filho é mal educado, que seu filho é, sei lá, né? Por conta de o bebê muitas vezes perder mesmo o controle de tanto cansaço que fica, isso pode desencadear choro, pode desencadear dificuldade, inclusive, da gente acalmar o bebê. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Essa é a minha dica. Fique atenta ao bebê. Né, você tá ali aproveitando a festa, conversando com as pessoas, mas não tira o olho dele. Sabe por quê? Porque é dessa forma que você vai conseguir perceber os momentos em que seu bebê tá ficando mal-humorado, tá ficando irritadinho e que pra ele já deu. Então esse momento é o momento da gente retirar o bebê e ir para um local mais tranquilo, para uma varanda, para uma sacada, dar uma voltinha no jardim, lá ver a borboletinha, o cachorrinho, enfim. Tirar o bebê daquela energia da festa, daquela muvuca e levar o bebê para um ambiente mais tranquilo, isso pode ajudar bastante. Minha terceira dica é gerar pontos de segurança e que o bebê lembre de algo familiar. Então, por exemplo, se for dormir, né, se você for arrumar o local para o bebê dormir, fazer as sonequinhas, ou mesmo sono noturno, porque a gente sabe que muitos eventos são à noite, né, por exemplo, a noite de Natal, leve algum objeto que o bebê esteja familiarizado, para ele se sentir em casa, para ele se sentir mais aconchegado. Eu gosto muito nessa hora de indicar o ninho. O ninho, se o bebê já está acostumado no ninho, gente, quando a gente transporta o ninho para casa de praia, para um hotel que a gente vai ficar, para casa da avó, o bebê ele sente que ele continua no lugarzinho dele. Isso ajuda muito. Então, se você ainda não tem o ninho, pense na possibilidade de adquirir um ninho para o seu bebê já ir acostumando. Alguns dias aí já é o suficiente para que o seu bebê possa fazer essa relação. Então, isso é importante. Ou então, um travesseirinho, se o seu bebê já usa travesseiro, uma naninha, por exemplo, se ele já tem esse objeto que ele goste, ou mesmo um bercinho portátil se ele está acostumado. Então, algum ponto de familiaridade é bom você levar para o local, para um novo local de sono, né? Para que o bebê se sinta mais aconchegado e dessa forma facilita com que o bebê se entregue mais ao sono, vai ficar muito melhor para você. E olha que maravilha, né? Se o bebê pegar no sono e dormir, até mesmo você pode aproveitar mais a festa. A minha quarta dica é respeite as necessidades do bebê. Gente, muita gente fala, chega de frescura, o bebê tem que acostumar mesmo com bagunça, acostumar com barulho, acostumar a dormir fora de casa. Gente, não é bem assim. O bebê, ele tem as necessidades próprias de sono, de quantidade de sono por dia, de alimentação. Então, toda vez que a gente quebrar essa regra, a gente vai pagar o preço disso depois. E como eu falei para vocês, pode demorar semanas ou meses para a gente arrumar. Então, aquele familiar, aquela tia que tá falando que é frescura, que o bebê tem que acostumar mesmo com tudo, é ela que vai ficar com a sua criança depois para você descansar? Não, depois você que vai ter que aguentar literalmente o rojão. Então, quanto mais a gente tentar procurar, à medida do possível, satisfazer as necessidades do bebê, especialmente de sono e alimentação, gente, isso não pode deixar passar. O bebê vai ficar melhor, vai curtir melhor os momentos em família e você também. Porque senão esse momento acaba se tornando tão cansativo, tão desgastante, tão estressante para você e para o bebê, que a hora que acabar suas férias ou acabar as festas, você vai precisar de mais um tempo de férias para se recuperar. Então é importante a gente pensar nisso. As necessidades básicas do bebê têm que ser atendidas. O bebê não é igual a adulto, gente. Ele não entende que é porque é final de ano e tem que esperar até meia-noite, 1h da manhã. Não, a hora que dá ali 8, 9 horas, que é o, por exemplo, né, o momento que ele está acostumado a dormir, ele vai querer dormir. Não adianta a gente tentar ficar segurando. Isso só faz mal para o bebê e depois pode sim desencadear o super cansaço, o efeito vulcânico e aí pronto, todo mundo perde a festa. Então cuide que as necessidades básicas estejam sendo atendidas. É claro que alguma mudança de rotina vai ter que ter, né? Não tem jeito. Mas a gente mantendo essa base fica muito mais fácil para a gente retornar depois. Minha quinta dica é encare as festas pelos olhos do bebê. Então muitas coisas que são bem legais para os adultos, para o bebê pode ser que não. Para o bebê pode ser que não tenha importância.
E também pode ser que você esteja naquele momento onde o bebê está sendo recebido pela família, muitas vezes pessoas que não têm tanto contato, quer conhecer o bebê, quer pegar no colo, beijar, amassar. E às vezes até a gente exige muito do bebê em relação a isso. Ai, mostra como faz o cachorrinho, como faz o gatinho, como faz o avião. A família quer participar desses momentos com o bebê, mas a gente tem que ter o bom senso e entender que para o bebê, às vezes isso não esteja sendo tão legal. Então, sempre encare todos os momentos, as festas, pelos olhos do bebê. E a minha sexta dica é talvez a mais importante para você ficar bem. Se blinde em relação aos palpites que vão surgir. É isso mesmo, gente. Reunião familiar não tem jeito. Vão te criticar, vão falar, vão dar pitacos, opiniões de como você deve fazer as coisas, como você deve ou não criar seus filhos, e isso, gente, praticamente inevitável. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai blindada, preparada. Escutou alguma coisa que não foi legal, simplesmente descarta. Entra por um lado e sai pelo outro. Não se deixa atingir por esses palpites. Desta forma, você vai passar muito melhor e tenha certeza de que o caminho que você escolheu, este é o melhor para o seu bebê, porque você é a melhor mãe que o seu bebê poderia ter. É claro que a gente pegar opinião, experiências é legal, mas não deixe isso te atingir. Porque vocês sabem que tem pessoas que cuidam dos filhos ou cuidaram dos filhos de forma completamente diferente de você, seus valores são diferentes e tá tudo bem. Então não deixe te atingir. Quando a gente tem consciência disso, a gente vai mais preparada, a gente sai de lá também muito melhor. Não deixa essa bagagem aí pós-festa vir com você para te deixar triste ou frustrado com alguma coisa. Aproveite esses momentos com seu bebê, esse momento do Natal, especialmente com o bebê pequenininho, gente. A magia do Natal ainda fica muito mais envolvente. Ter uma criança em casa nessa época é um motivo de muita alegria. Então aproveita, curta seu bebê, eles crescem rápido e olha, vou te falar uma coisa, o Natal do ano que vem não vai ser a mesma coisa, você vai ter outra criança em casa, esse bebê que está hoje aí nos seus braços, no seu colo, será outras necessidades virão, outras situações virão, né? E não vai mais ser como é agora. Então, se a gente consegue aproveitar cada momento, tudo isso fica muito gostoso, especialmente quando o tempo passar, você olhar lá para trás e ver como foi especial. E é isso, né, gente? É disso que a nossa vida faz sentido, desses pequenos momentos em que a gente vive com alegria. Então, libera, deixa tranquila aí, faz tudo com planejamento, organizadinho, que você vai ver como tudo vai fluir bem. Eu te desejo um ótimo Natal, que 2022 seja maravilhoso para todos nós. E que Deus continue nos abençoando e nos iluminando.